Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Eu sou a Thaís Venâncio e é claro que eu conto sempre com a sua companhia aí do outro lado, né? Seja no carro, seja em casa, você assistindo, né, pelo YouTube. E é importante, você que assiste pela televisão, você precisa clicar aqui, dar um like, ativar a notificação para poder o YouTube entender que é uma entrevista de qualidade. E melhor ainda, compartilhar. Você pode também acessar o meu canal, que ali você recebe todas as entrevistas que vão ao ar, todas as segundas, a partir de 1h. Ali no meu canal é só um canal de comunicação, não tem ninguém conversando, batendo papo, não. É só para você receber em primeira mão a nossa entrevista, o nosso novo episódio que está no ar. Bom, a gente está começando a gravar e pensando já no janeiro. Então, assim, essa é a nossa primeira entrevista de janeiro de 2026 e com a intenção de oferecer para você o quê? Qualidade na sua beleza, na sua saúde, por dentro e por fora. E por isso eu convidei duas médicas que vão auxiliar a gente nesse trabalho, que hoje tem um conceito chamado Quiet Beauty, que é uma beleza silenciosa. E o que é isso? Ela é aplicada à pele, à saúde íntima, ao cuidado com a mulher ao longo do envelhecimento. Ela é uma amiga de 26 anos. Nossa, faz tempo, hein? Nossa, dermatologista, doutora Maria Helena Sandoval. Quantas vezes já te entrevistei? Eu já perdi a conta, né? Que bom, fico muito feliz. Obrigada, Thaís. Obrigada, tá? Obrigada. E você está trazendo a doutora Fabiana Patrão, que é ginecologista, né? E faz parte da sua clínica? Faz, né? sim, Da faz. clínica. E vai trazer pra gente essa outro olhar, que é essa saúde íntima da mulher. Seja bem-vinda. Obrigada. Agradeço pelo convite. Acho super importante a gente conversar sobre esse assunto, né? Então, vamos começar o ano de 2026 passando essas informações para as mulheres. Porque, ó, eu sempre, assim, amiga também, né? Você sabe, né? Que eu busco lá nela. Tem uma dúvida, tem não sei o que ela posta no Instagram. Agora eu vou a você, tá? A gente percebe, né, doutora, a gente troca, que né? nas próprias consultas, às vezes a paciente dermatológica acaba passando algumas coisas ginecológicas para o dermatologista e o contrário também acontece, né, doutora? Verdade, é importante. Então é importante a necessidade esse alinhamento. que eu tive de ter a Fabiana comigo lá na clínica, principalmente a Fabiana, é que com 40 anos de formada e 35 anos de dermatologia, as minhas pacientes também passaram pela menopausa, passaram por todos os problemas que a menopausa traz. Problemas, alegrias, enfim. Né? E eu falei, eu preciso de uma uroginecologista que possa ter este foco na minha paciente que trata de pele. E assim eu acho que essa interação foi muito saudável, né, Fabiana? Com e muitas vezes a minha paciente, a paciente dela é minha paciente, e ela eu vou preferir ficar aqui porque ela já me atendeu, eu gostei e teve o foco mais direcionado. Isso é importantíssimo, eu acho. E por que esse conceito, né, dessa beleza silenciosa? A gente até pensa assim, nossa, mas beleza silenciosa, a gente gosta tanto de expor, né, de fazer novos procedimentos e tudo mais. Por que isso? Mas eu consigo explicar bem. Você vê que atualmente até as mulheres do tapete vermelho, entre aspas, né, de Hollywood, elas estão preferindo pouca maquiagem, pouco preenchimento, pouca ação de que você fez alguma coisa. Então, a beleza, ela é mais silenciosa. Ela pode ter uma ruga, ela pode ter um sulco, mas ela pode ter você na sua melhor versão, seja qualquer idade que for. Né? Eu tenho muitas pacientes acima de 75 anos e elas são muito joviais, Thaís. Elas têm a ruguinha, mas elas têm aquela pele firme, aquela pele bonita, aquela pele sem mancha. Então, na própria Europa, que a gente vai muito em congresso europeu, eles não querem mais aquele lábio enorme, aquelas salsichas, aquelas bochechas preenchidas. Eles querem a beleza silenciosa, que une tanto a saúde quanto a boa aparência. Né? O conforto para o paciente. Então, o exagero ficou no passado. Já ficou no passado. Porque a gente passou por uma fase tenebrosa, né? A gente ainda tem umas coisinhas ou outras que nos procuram para tirar essa fase tenebrosa. Porque realmente houve uma ideia de que a beleza é injetar coisa nas pessoas. Não, a beleza não é. É primeiro saber o que te incomoda.
Pode ter, né? Quantas vezes eu já tive paciente que chegava, não, doutora, não me incomoda a mancha, me incomoda a minha unha encravada. Quer dizer, você tem que saber o que incomoda aquela paciente, né? Que está na sua frente, evidentemente. Porque quando a gente também fala desse silêncio, a saúde íntima está ali, né? Porque não é exposta, né? Não é uma coisa... Por mais que algumas pessoas querem expor, né? E fazem algumas coisas aí extravagantes, mas nesse caso a saúde íntima, ela é privada, né? Ela pertence àquela paciente, a uma dor daquela paciente. Como é que é isso? Acho que o conceito de Quiet Beauty a gente pode estender um pouquinho para a parte ginecológica também. A gente consegue fazer um paralelo de também uma fase difícil que veio junto, logo depois da fase da dermatologia, de se fala muito em estética íntima, em procedimentos de preenchimento, na utilização das novas tecnologias que chegaram para o ginecologista com um leque imenso de opção para melhorar a parte funcional, mas que ficaram muito focadas na parte estética, que é muito individual para cada mulher, como vocês mesmos estão falando, né? E eu acho que na ginecologia o Quiet Beauty vem no sentido de se preocupar mais também com o funcional, com o funcionamento dessa saúde íntima, se a paciente tem conforto na relação sexual, se a vida sexual, se a vida íntima da parte urinária, da parte da qualidade da mucosa de dentro da região vaginal vem acompanhando o envelhecimento do corpo de uma forma saudável, né? Porque da mesma forma que a nossa pele vai envelhecendo, as rugas, as marcas vão... A saúde íntima também. Ao longo do nosso envelhecimento, nós também vamos mudando, é isso? Inclusive, alguns dos fatores que causam essas mudanças são comuns. Por exemplo, o hormônio feminino. O estrogênio, que é o nosso principal hormônio, que vai diminuindo aí após os 40 anos, até que o nosso ovário entre em falência definitiva e a gente não produz estrogênio mais, esse hipoestrogenismo ele acaba tendo como consequência alguns sintomas na parte genital e também na qualidade da pele, né, doutora? Por isso a gente consegue alinhar tanto as condutas das nossas pacientes. Então, assim, na vagina o que acontece? A nossa vagina, ela tem aquela coloração rosa e é molhadinha, como é por dentro da nossa boca, por exemplo, porque chegam muitos vasos sanguíneos ali. Então, ela tem o aspecto rosado pela quantidade de sangue que chega naquela região. Com a queda do estrogênio, aí... com o passar da idade até o fim do estrogênio na menopausa, essa quantidade de vasos sanguíneos reduz muito e a mucosa vai ficar branquinha, onde não chega sangue, vai ter maior fragilidade, a parede fica mais fina, então a paciente vai, às vezes, ter mais desconforto para ter relação, as terminações nervosas que chegam naquela região para a continência urinária, para o tônus muscular, não vão funcionar tão bem, então ela começa a ter sintomas de incontinência, de urgência miccional, de frouxidão da região genital, porque esse tônus neurológico não está tão bom mais. Muitas vezes as células de defesa não chegam tão bem mais nessa região. Isso favorece os corrimentos recorrentes, as infecções de urina recorrentes. A gente chama todo esse conjunto de sintomas de síndrome urogenital pelo hipoestrogenismo. Que, do ponto de vista dermatológico, elas também chegam me contando, olha, Fabiano, como que minha pele está. Minha pele está ressecada, estou sentindo o rosto ressecado, o meu hidratante não está funcionando mais. E aí é por isso que a gente consegue alinhar, né, doutora, nesse sentido, as nossas condutas. É interessante. Eu acho isso muito importante também, porque a musculatura, o músculo é uma coisa única, né? Como a gente pede para as pessoas fazerem os exercícios físicos, a parte da dermatologia, para cuidar da musculatura, tem as tecnologias, né? Sejam os lasers, as radiofrequências, ultrassom microfocado. Então, isso cuida da musculatura do seu rosto, do seu pescoço, do seu colo. Né? Aí a gente está pensando também em cuidar da musculatura genital. A gente tem hoje os lasers que ajudam muito, né, a parte, e a orientação da ginecologista quanto à fisioterapia, né, urológica, ginecológica, que é importante. Porque muita mulher nova, Thaís, que tem filho de parto normal, ela já perde urina em exercício de academia. Já fica com uma flacidez. Então, a hora de procurar é a hora que você começa a ter esse sintoma realmente, né?
Quer dizer, e às vezes ela vai acontecer isso, os sintomas vão aparecer nos 2 locais, né? Nas 2 regiões, assim. Mas a pessoa talvez vai se ligar mais quando aparece na pele, né? A parte estética, né? E aí ela vai se ligar e aí ela vai investigar e vai ver que ela precisa fazer esse tratamento completo. E veja bem, tem aquelas variantes, né, Thaís? A pessoa precisa de um skincare excelente ou dos cuidados com a pele, vamos falar na nossa língua, dos cuidados com a pele muito cedo. Então, nós estamos deixando as crianças assim muito envolvidas nisso, o que também a gente não pode exagerar. E também mostrando que a pessoa não pode envelhecer. Sim, a outra opção é horrível, né? Você morrer cedo. O melhor é você envelhecer e procurar o que a gente tem para ajudar. E tem muita coisa que pode te ajudar sem você ter o desespero ou o pavor de ficar caricata. Não é? Isso é verdade. A minha clientela, as minhas pacientes têm esse medo, esse receio, né? Eu sei que hoje existe pacientes para todo tipo de médico, né, Fabiana? Aquela que quer ficar exagerada e aquela que olha uma médica e fala assim, não, eu gostaria de não ficar exagerado como você não está exagerada na sua idade. Então, a gente também reflete o cuidado que a pessoa nota que ela precisa ter, né? Cuidado geral e o cuidado sem exagero. E aí, nesse caso, por exemplo, né, assim, é importante fazer esse tratamento paralelo, porque adianta, com a queda do estrogênio, por exemplo, ela tem que fazer um trabalho em conjunto, né? Sim. Um laser na pele, um outro... Que tratamentos, que possibilidades ela encontra para essa saúde íntima? Eu falo muito no meu dia a dia de atendimentos, né? Assim, que a mulher evoluiu muito do ponto de vista social. Uma mulher de 60, 70 anos... Na geração das minhas bisavós, era uma senhora que estava fazendo tricô. Exatamente. Já perto da expectativa de vida final dela. A minha avó, quando meu avô faleceu, ela tinha 60 anos. E eu achava assim, pronto, ela vai ser a próxima. Daqui a pouco eu não vou ter mais a minha avó. Ela viveu mais 30 anos. E, hoje, muito bem. Sim, hoje a evolução do ponto de vista social que eu estou colocando é que hoje uma mulher de 60 anos... ela está trabalhando, estudando, namorando e está com a vida normal, mas do ponto de vista biológico, ela é a mesma mulher de 60 anos da época das meus bisavós. Então, aí que a gente entra, aí que a medicina entra. Porque o corpo dela, né, o coração, o biológico, o fígado, tudo é uma mulher de 60. Isso aí, com ainda um plus do excesso de demandas da vida moderna, de estresse, de velocidade de informação, que a gente não tinha na época dos antigos. Telas, exatamente. Então, nesse contexto, eu acredito, eu reforço muito que é importante a gente utilizar o que a medicina tem para trazer essa evolução, um pouquinho dessa evolução biológica para acompanhar a evolução social que a mulher teve. E que seriam essas possibilidades, né? Claro que, em primeiro lugar, uma avaliação médica, porque a gente precisa alinhar a expectativa da paciente, o que a incomoda, o que ela está sentindo como alguma coisa que mudou do ponto de vista do envelhecimento, né? A reposição hormonal traz um leque de benefícios enormes para a mulher que está na menopausa hoje, em relação à proteção cardiovascular, à proteção da saúde óssea, da saúde muscular, que a gente sabe que a massa magra hoje é um preditor de longevidade, né? Em relação à saúde cognitiva, porque a gente tem perda de massa cinzenta após a menopausa, sim. Em relação à qualidade da mucosa da região genital, como eu já expliquei aqui um pouco. E também em relação à qualidade da pele, né? Então, a reposição hormonal entra como uma arma ou um arsenal de armas incrível, mas tem uma população de mulheres que não pode ou não deseja fazer reposição hormonal, não quer tomar hormônio, ou tem alguma contraindicação do ponto de vista de trombose, neoplasias da mama, ou outras neoplasias ginecológicas em geral. E essas pacientes vão ser muito beneficiadas com a tecnologia, que são os lasers, as radiofrequências, a ultrassonografia microfocada, que está chegando agora com bastante aplicabilidade na ginecologia também. Então, assim, a menopausa, ela não precisa destruir a vida dessa mulher. Não, imagina. Né? Assim, ela não vai destruir a vida dessa mulher. Hoje existem aliados que vão poder ajudá-la a passar por esse processo. Que possam ser, inclusive, adjuvantes numa fase de maturidade. E que a mulher vai aproveitar melhor essa saúde íntima,
e essa saúde da pele, porque ela tem mais maturidade, né? E essa pele, ela vai passar por transformações? Sim. Algo que antes da menopausa ela utilizava, a pele dela era de um tipo, ela pode mudar esse tipo de pele? Sim, não? Certamente. Além de tudo mais que a gente sabe, por exemplo, um grande fator que envelhece é o sol. Né? Então, o sol na juventude é aquela coisa maravilhosa. Quantas vezes eu já briguei com você no Nordeste? Ela sempre me vigiou. Então, esse sol vai acumulando. Então, nessa fase em que você... A gente acumula o sol da nossa infância, Sim. da juventude e leva para a nossa vida, vida adulta. Então, a radiação solar ela é cumulativa. Então, nessa fase também que tivemos o dezembro laranja, foi o alerta sempre que a gente está na televisão, nas mídias, avisando sobre isso. Então, a radiação solar é cumulativa. Então, você não tem um câncer de pele da noite para o dia. Você não tem uma mancha da noite para o dia. Você vai levando a pequenas alterações daquelas células até que elas se diferenciam numa célula doente. Aí você tem aquela lesãozinha áspera, aquela aspereza que vira uma feridinha, a feridinha não cicatriza, você passa uma toalha, sangra, né? Você tem um sinal, que esse sinal se diferencia. Então, tudo isso acontece coincidentemente, no tempo depois que você teve sol, e já não tem mais a proteção do estrogênio, a proteção daquela luminosidade da pele, daquela camada córnea que te protegia. Então, você tem muita manifestação de mancha, de ceratoses, que a gente chama de ceratoses, tanto as seborreicas, que são aquelas células que morrem e vão se juntando naquelas pequenas manchinhas marrons, que não são ásperas, mas são elevadas. Você tem aquelas ceratoses solares, que são ásperas e são os pré-cânceres de pele. Então, essa fase é a fase que estoura na menopausa também. Tá? Porque a pessoa fala assim, não, eu não tinha isso. Doutora, tem 3 anos que eu não tomo sol. Como é que pode ter aparecido esse câncer de pele? Bem, 3 anos que você não toma, mas 30 você tomou. 40 você tomou, e aí tem toda essa história que a gente acaba elucidando, né? Aparecendo. Então, a pele sofre muito com o sol. Não só o sol, a época da pessoa estar mais sem juízo, fumante, poluição, bebida, o álcool. Então, tem todos esses fatores que são fatores envelhecedores da pele e do organismo, né, como um todo. E no caso, por exemplo, uma dúvida que vocês falando sobre isso me chamou a atenção. Por exemplo, a gente tem os lasers, que são a depilação a laser, se isso ajuda ou pode prejudicar. O bronzeamento artificial, o que vocês falam sobre isso? Porque são também locais muito delicados, né? O laser que a pessoa se expõe, tem um cuidado assim ou não? Eu vou falar sobre o bronzeamento artificial. Nós somos totalmente contra. Porque você, numa câmera de UVA, você tem aquela radiação mais profunda que atravessa a pele, e ela é super confortável, porque ela não queima a epiderme, então ela atravessa a pele, destrói totalmente o seu colágeno e suas defesas. Então, numa câmera de bronzeamento UVA, você tem essa radiação a 1 palmo do seu rosto. Tá? 1 palmo do seu rosto, você está sendo muito lesada e tem a possibilidade de desenvolvimento de cânceres de pele, inclusive o câncer de pele melanoma, que é extremamente letal se não for tratado a tempo. Né? Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia condena. Tanto é que quando teve uma liberação das câmeras de bronzeamento pelas clínicas de estética, já tinha 300 clínicas de estética com essas câmeras de bronzeamento. Nós ficamos super revoltados na época, avisando a população, e isso já foi por água abaixo. Hoje já tem essa proibição novamente. Né? E com relação à depilação de pelos, eu sou a favor das áreas mais axilas, virilhas e tudo mais. Mas eu, particularmente, não concordo com a depilação total da área genital, e eu acho que o pelo tem ali um fator de proteção. Mas a higiene, sim, a higiene de retirar esse pelo, sim. Porque precisa dessa proteção, né, nessa área, né? Acaba sempre, né, Fabiana? Do ponto de vista ginecológico, o pelo tem a sua função, com certeza, né? Uma função de proteger a região genital. E do ponto de vista tecnológico, eu só queria ressaltar que o laser que é utilizado para depilação da pele
da vulva, da região inguinal, que são as virilhas, né? Ele é totalmente diferente do laser que é utilizado para o tratamento intravaginal, que é o laser íntimo. Né? São tecnologias totalmente diferentes, com objetivos diferentes. O laser vaginal, os tipos de tecnologia mais utilizados hoje são o laser de CO2, o laser erbium e a radiofrequência, né, doutora? Que são 3 tipos de tecnologia que já que tem muitos trabalhos mostrando segurança de uso, eficácia nos resultados e, portanto, também eles devem ser aplicados por um profissional habilitado, que é um profissional médico ginecologista, né? E o laser para fotodepilação, ele tem uma restrição um pouco menor, por ser uma tecnologia com, acredito que ofereça um risco menor, né, com mais tempo de estudo em relação a isso também no mercado. Aproveitar para falar um pouquinho das indicações do laser. Isso, eu queria saber sobre... Tem até, eu peguei assim uns mitos e verdades, assim, né? Por exemplo, o laser vaginal, ele é garantia de rejuvenescimento? Sim ou não? Quem dera a gente pudesse dar uma garantia de rejuvenescimento para alguma área do nosso corpo, né? Até porque o próprio envelhecimento, ele depende um pouco da constituição genética de cada mulher, né? Cada pessoa tem um tipo de colágeno. Existem muitos estudos mostrando que mutações no tipo de colágeno para populações de mulheres que têm incontinência urinária, por exemplo. Então, eu tenho paciente que não tem filhos, que é personal trainer, que perde urina. E tem um paciente que tem, sei lá, 8 partos normais e que tem um sistema urinário continente totalmente. Então, tem uma parte genética muito forte influenciando nesse sentido. Por isso, a gente não pode prometer uma garantia de rejuvenescimento. Rejuvenescimento é um termo que eu tenho um pouco de restrição. Não só eu, quanto a própria sociedade. A FEBRASO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a Uroginap, que é a Sociedade também do Assoalho Pélvico, eles não recomendam muito o uso do termo rejuvenescimento, porque envolve muito a parte estética, envolve muito a promessa de uma melhora da parte estética, que nem sempre vai melhorar o funcional, que é o que mais importa na qualidade de vida da mulher. Então, às vezes, ela tem uma melhora da qualidade do lábio, mas ela vai continuar sentindo dor para ter relação. Porque o problema não era só o ressecamento do lábio. Então, é importante essa avaliação integral do funcional com o estético. E aí o laser, ele não é uma garantia, mas ele tem já bastante evidência em trabalhos de literatura médica que entregam resultado para melhora de atrofia urogenital, ressecamento. O que seria essa atrofia? Né? É um envelhecimento da região genital, com desconforto para a relação sexual, com o desenvolvimento dos escapes, com ressecamento. Desenvolvimento de escapes de urina, de incontinência e urgência miccionais, infecções urinárias recorrentes. Vascularização aumentada, que o laser provoca uma melhora da vascularização. Ele melhora a quantidade de vasos sanguíneos, né? Vulvovaginites recorrentes, às vezes o paciente tem muito candidíase, tem muita vaginose, porque está faltando chegar o estrogênio naquela região. Então, o laser vai melhorar a quantidade de vasos sanguíneos, aquela mucosa vai ser mais vascularizada, vai receber mais células de defesa, as terminações nervosas daquela região vão ser melhor, vão funcionar melhor do ponto de vista neurológico. A quantidade de fibras de colágeno e elastina também aumenta, porque o laser tem esse potencial. Então, essas seriam as indicações principais. E assim, tem dor? Depende um pouquinho do tipo de tecnologia. Como eu falei, né, os principais, que são o CO2, o erbium e a radiofrequência, eles vão ter ali algumas pequenas diferenças. O laser de CO2, por exemplo, ele penetra uma quantidade de milímetros um pouco maior da mucosa para entregar esse resultado que eu expliquei. Então, ele tem um pouco mais de dor e uma recuperação, às vezes, um pouquinho mais dolorida mesmo. A radiofrequência, mesma coisa. O laser erbium entrega um pouco mais de energia, então ele penetra menos no epitélio superficial ali da região da mucosa vaginal, né? Então, ele tem menos dor. É aquele mesmo laser que a gente usa na pele e consegue ir para uma festa no mesmo dia. É o laser erbium quando a gente usa na vagina. Então, inclusive, é o que a gente usa na clínica, né, doutora? E a mucosa úmida, ela não dói. Aqui, quando passa no rosto, que tem um pouco mais de sensibilidade, aqui é seco, né? A mucosa úmida não dói. Eu queria também voltar nesse gancho que você falou sobre rejuvenescimento. É um termo extremamente popular que a gente fala assim, com muita
propriedade, mas é um termo errado, porque você não consegue rejuvenescer uma coisa cujo seu DNA já está gasto, né? Então você consegue melhorar tudo isso, mas você respeitando que o seu telômero, né, já está mais encurtado. Né? Hoje lançaram eu tenho 2 trabalhos recentes que a FDA acabou de aprovar, um peptídeo que ele vai entrar numa organela dentro da célula chamada mitocôndria, que é onde ali se produz o ATP, a energia para a célula. Então você imagina o grau de desenvolvimento que estão essas pesquisas. Então, assim, rejuvenescer é muito difícil, mas permanecer bem ao longo dos anos que nós estamos vivendo mais, isso é extremamente possível. Então, o termo, eu só vou me desculpar, porque realmente é um termo que é uma inverdade, né, rejuvenescer. Mas é uma melhora muito grande da qualidade de vida associada a todas as melhoras que a gente está conversando. E o laser, né? Na questão da pele, né? Ele também tem as indicações e, geralmente, quais são as principais queixas? E muito boas indicações. A gente começa a falar sobre isso, de que alguém tem que fazer um laser uma vez na vida, para ver como que você estimula aquelas células que estão doentes. As suas células vão perdendo o núcleo e forma a camada córnea, aquela camada que está mais grossa. Então, para se defender do sol, a pele engrossa. Então, doutora, quando eu faço laser, eu afino a minha pele, eu melhoro essa minha pele e aí eu fico com mais chance de algum problema no sol? Não. Você pode afinar esta pele, mas você tem uma derme mais espessada, porque ali na derme você tem o colágeno. Então, você começa a espessar a sua derme mais e limpar a sua epiderme, onde estava acumulado as células mortas, que formavam aquelas manchas, aquelas coisas. Então, o laser melhora o colágeno, o laser melhora a mancha, o laser tira aquela camada velha da pele, a camada córnea, estimulando a camada que está mais lá embaixo. Acrescido a isso, a gente tem as outras tecnologias que a gente pode até citar aqui sem entrar muito, que são os ultrassons que chegam até na capa do músculo fazendo a retração muscular. Então, essa é uma grande coisa. E se o rosto for mais gordinho ou o corpo, ele consegue compactar essa gordura, chegando até a lipólise, ou seja, a ruptura dessa célula de gordura. E tem as radiofrequências, tanto com agulha, quanto a sem agulha, quanto aquela que trabalha em vetor. Então, nós temos uma gama de tecnologia, não é, Fabiana? Que a pessoa fica até, mas assim, doutora, eu preciso disso tudo? Então, era a minha próxima pergunta. E assim, eu posso fazer tudo isso? A pessoa pode, porque também, senão a pessoa exagera. E por isso que o bom senso. E como é que é a indicação para fazer posso fazer todos esses tipos de tratamento? Hoje a gente sabe, é muito desenvolvido na época do Covid, que as pessoas não poderiam ir no seu consultório todos os dias, ou uma vez a cada 15 dias, ou uma vez a cada 20 e tal. Então, a gente começou a fazer o estudo da associação de técnicas. Então, hoje, a gente vê que as técnicas e as tecnologias, elas trabalham em camadas diferentes. Tá? Então, você pode fazer uma tecnologia, uma camada mais profunda, e limpar a pele com outra camada mais superficial. Ou você pode fazer uma tecnologia de você colar a sua pele com uma radiofrequência monopolar, tipo assim, a sua pele fica mais aderida, que você trabalhou em vetor, e ao mesmo tempo você pode usar um bioestimulador aqui para você puxar a sua pele para trás. Então, as associações de técnicas, elas têm muito a ver. E depende, então, da pessoa que está na minha frente, para poder haver essa indicação. E muito importante é explicar o que você pode vir a ter, para você não ter falsas expectativas. É verdade. Né? Então, hoje a gente também tem uma parte psicológica nisso, né, Fabiana? Muito grande. As pacientes que têm expectativas irreais, elas têm que ser puxadas um pouco para a terra. E não há filtro de Instagram que seja real. Não é? Aquilo ali é uma coisa fake. Então, você tem que ter toda essa... Se você usa um filtro no Instagram, é para melhorar a coloração da pele, alguma coisa assim, tirar o brilho, mas a modificação sua
muito complicada de você entender. Então, a gente tem explicações, eu tenho sempre folders, eu explico, e não gosto nunca de fazer nada. Vamos fazer agora? Não. É o seguinte, você chegou, você é minha paciente de primeira vez, você vai receber algum tipo de explicação. E com as minhas orientações que eu vou te dar, você vai escolher o que você precisa a partir do momento que eu te expliquei, né? E marcar. É muito melhor assim, Thaís, do que a paciente dizer, eu fui induzida pela médica a fazer e não gostei. Não, eu não vou induzir você a fazer nada, eu vou explicar e você vai entender da sua necessidade. Isso é importante. Antes de eu esquecer, para eu não esquecer de falar que Maria Helena foi consagrada há pouco tempo. A Nossa Senhora. E no dia de Nossa Senhora das Graças, né? Nossa cadeia. É verdade. O que me deixou muito feliz, Thaís. Foi uma bênção, né? Foi uma bênção muito grande. Eu tenho Nossa Senhora das Graças no meu consultório. É verdade. E eu tenho gente, sabe, que antes de falar comigo, vai lá, depois vem falar comigo. Que bom, né? Diga, Fabiana, desculpa. Eu quero acrescentar um pouquinho só no que fazer, né, com toda essa gama de opções do ponto de vista ginecológico. Eu acho o alinhamento de expectativa com a paciente fundamental. Muita gente liga no consultório e fala, eu queria marcar um laser. Eu não vou fazer esse laser sem eu conhecer a paciente. Eu não vou marcar um laser para ela fazer. Eu preciso saber qual é a expectativa dela com o laser. Não só para a parte das tecnologias, mas, por exemplo, eu colocar um DIU. Às vezes a paciente manda lá, eu queria agendar para colocar um DIU. Eu não vou agendar sem eu conhecer essa pessoa, sem eu saber qual é o que ela espera desse método contraceptivo, né? Porque, às vezes, ela quer, por exemplo, fazer um laser para melhorar a vida sexual. E o alinhamento dessa expectativa não vai estar pegando outras causas de problemas conjugais, de excesso de estresse. A libido feminina é uma questão muito multifatorial. Uma mulher com um filho recém-nascido em casa. Isso acontece com muita frequência. Mulheres com bebezinhos, tendo privação de sono, que estão com uma supressão hormonal fisiológica, porque a natureza é muito sábia de deixar a gente sem hormônio naquele momento com o bebezinho pequeno. Ele, não, eu quero fazer um laser porque o casamento está ruim naquele momento. E o laser não vai resolver o problema. Nem o laser, nem uma garrafa de testosterona, se eu der para ela para tomar, porque ela tem outras questões. Então, eu acho que esse alinhamento de expectativa com a mulher que quer fazer uma tecnologia na região íntima é muito importante. Aliás, para vocês duas, né? O desafio é grande, né? Porque você tem que vir com essa parte psicológica para saber o que está por trás daquela dor, por trás daquela mancha, por trás daquela queixa. Porque tem outras coisas. E só aquele momento só não vai resolver o problema, todo o problema. Ela acha que ela vai ali e ela vai resolver todo o problema dela, né? E a tela, o Instagram, né, a mídia social hoje, ela induz muito a você tem que fazer isso. E o bom médico é aquele que sabe falar não. Você não tem indicação. Ela vai encontrar profissionais que fazem, que não vão corresponder à expectativa e vai ter uma frustração, às vezes até uma iatrogenia, que é criar um problema médico numa paciente que foi, né, que passou por um procedimento que não precisava, né? A gente está vendo isso todo dia. Então, o bom médico é aquele que sabe falar não. Eu concordo, assim, gênero, número e grau com essa frase. Muito bem isso, né? Saber falar não. Já aconteceu com você? Nossa, inúmeras vezes. Também. Inúmeras vezes. Você não tem indicação, a sua indicação é outra, você não tem esse tipo de indicação que você está falando, né? Thaís, eu já tive paciente que jogou dinheiro na minha mesa, uma porção de dinheiro que ela deve ter vindo do banco, jogou aquela porção de dinheiro na minha mesa e disse assim, você tem que salvar meu casamento. Eu falei, não, eu não vou salvar seu casamento, quem vai salvar seu casamento é você. Porque não é tirando uma ruga, eu fazendo você ficar completamente uma Miss Brasil, vamos dizer assim, que seu marido vai olhar para você. Então, a paciente chora, eu tenho sempre um lenço de papel aqui, mais do lado, porque chega uma hora em que você não vai fazer nada, mas você vai conversar 1 hora com o seu paciente. Você está lidando com a estética, ela achando que ele não está interessado mais nela, porque ela tem uma ruga na área de olhos. Porque ela tem um sulco mais pronunciado. O que é isso? Que mundo é esse? Não é? Nossa. Que mundo é esse? Então, essa parte do não é importantíssimo. Eu tenho pacientes que elas voltaram justamente me agradecendo ela não ter feito nada
e ela ter procurado outro tipo de ajuda. Daí que a gente tem uma psiquiatra também na clínica. Porque a gente precisa dessa fase toda. Muito. Como a Fabiana citou, a época da menopausa, que tem alteração no córtex cerebral, que hoje a gente fala, ai, estou super esquecida, ou é o Covid. Não, pode ser menopausa, porque ela tem esse tipo de alteração também, cognitiva. E eu acho que não tem como a gente fazer medicina sem ter essa abordagem integral, né? A gente tem uma nomenclatura de uma medicina integrativa que surgiu recentemente, mas eu também brinco com as pacientes falando assim, olha, para mim, desde a minha época de acadêmica, a medicina sempre foi integrativa. Claro. Eu não aprendi a cuidar de ninguém sem olhar o integral, né? Como um ginecologista vai cuidar de uma mulher sem entender, muitas vezes o problema ginecológico que ela está trazendo para mim, ele é de causa emocional mesmo. Infecções recorrentes, de urina, corrimentos recorrentes, dor pélvica crônica. E nem sempre eu consigo chegar naquilo na primeira consulta. Então, eu vou atender aquela consequência ali, vou prescrever o medicamento e vou criar um vínculo e eu vou chegar nessa causa daí mais um tempinho. E a gente tem uma idade ali que a gente já precisa ligar um alerta para a menopausa? Sim. Assim, a população brasileira, em média, dos 48 aos 50 anos, quando acontece a falência dos ovários e a ausência de menstruação por um ano, que é o que a gente fecha como sinal clínico de menopausa. Tá? Mas o nosso ovário, ele não para de trabalhar hoje e a menstruação acaba amanhã. Não é assim, né? Com o envelhecimento de todos os tecidos, o tecido ovariano também vai envelhecendo. Então, ali, após os 40 anos, em média, esse envelhecimento do tecido ovariano já vai diminuindo um pouco a quantidade de hormônio que é secretado naquele organismo. E a mulher, às vezes, já começa a ter períodos sintomáticos intercalados com períodos menos sintomáticos, até que vai chegar o momento da falência ovariana, que ela vai ter os sintomas climatéricos de fato. Isso podendo adiantar um pouquinho para mulheres que vão entrar na menopausa um pouco mais cedo, 44, 45 anos, ou atrasar um pouquinho para aquelas privilegiadas que vão parar de menstruar com 54, 55, 56 anos. E elas morrem de rir quando eu falo privilegiadas, mas é a pura verdade. Tem um hormônio aí atrás. Pois é, porque às vezes o grande problema não quero menstruar. Mas vem um outro, né? Vem algo por trás aí. Significa, menstruar é saudável, né? Com toda certeza. Menstruar isso, né, que a gente sinal de que você tem os hormônios funcionantes, que são importantes para toda a fase de menacme da sua vida, que é a fase de menstruação, da primeira até a última. As funções que a mulher vai desenvolver nesse período, do ponto de vista biológico, né, que a gente foi feito para reproduzir e tudo mais, são funções que dependem desse hormônio. Então, menstruar é muito importante. Importante não confundir com a supressão da menstruação por alguns motivos. Eu tenho sangramento anormal, eu tenho uma anemia refratária, eu tenho fluxo muito alto. Tem problema suspender a menstruação nesses casos? Nesse caso não tem problema, pelo contrário, vai ser terapêutico. Mas, em geral, não é legal a gente ficar correndo para chegar na menopausa, não, porque a falta do hormônio vai trazer consequências que vão ser importantes para a nossa qualidade de vida. Num determinado momento, logo depois do Covid e tudo, uma endócrino pediátrica falou que chegaram muitos casos depois do Covid no consultório de meninas que começaram a menstruação muito cedo. E falando sobre a influência das telas com relação a esses organismos. Isso também vai influenciar na vida dessa mulher? Porque quanto mais cedo a gente menstrua, tem algo lá na frente, né? Existe uma idade hoje, meninas com 9 anos estão já menstruando. Não é muito cedo? E isso vai influenciar lá na menopausa? A nossa sociedade atual, ela está cheia e rica de fatores que podem contribuir para uma puberdade antes da hora, uma puberdade precoce. São os disruptivos que eles chamam. Então, a gente tem fatores disruptores endócrinos, estão presentes aí nos esmaltes, na maquiagem, nos biscoitos, na alimentação industrializada, embutida, que a gente come, né? O excesso de demanda de estresse. Gente, o estresse é muito inflamatório. E tudo que é inflamatório é muito prejudicial para o nosso organismo. Do ponto de vista hormonal, em especial, né? Então, todo o excesso de estresse, de demanda dessa velocidade de informação que a gente tem da internet, da própria tela, da liberação de neurotransmissor rápida, que quando falta gera um estresse e o organismo da criança estressado vai ficar inflamado.
Nossa. Então, tudo isso pode contribuir. Se a gente imaginar, por exemplo, que a minha avó, quando era criança, ela não passava nem pela metade do que o estresse que nós passamos e que as crianças de hoje passam. Os fatores são enormes, dá um livro de fatores. Você veja bem, na época dos príncipes e princesas, a menstruação ocorria com 18 anos de idade, a primeira menstruação. Né? Com a evolução da Revolução Industrial, que começou a ser com 15 anos. Né? A menstruação da minha época, as minhas amigas eram com 12, 13 anos. E hoje você já vê as meninas com 9 anos. Crianças. Então né? você veja aí, o shampoo, o fator disruptivo, os shampoos, as maquiagens, quando ela falou a alimentação. Antigamente a pessoa fazia o próprio sabão. Para lavar o cabelo. Até o esmalte? Hoje tem substâncias de esmaltes que que estão até dando câncer de pele. Fatores de esmalte, tem unha em gel. A gente tem muita resistência ainda para passar isso para as mães. Eu falo isso não só como médica ginecologista. Mãe, mas eu vejo hoje criancinhas pintando a unha. Sim, a maquiagem infantil, ela nunca foi infantil, maquiando. Né? Maquiagem é cheia de chumbo, ela é cheia de disruptor endócrino. Então, ela pode predispor, sim, uma puberdade. Quer dizer, da mesma forma que a gente vai acumulando a radiação solar, a gente também vai acumulando esses problemas para a nossa vida. A gente fala muito da adultização social, né? A mídia fala muito da adultização da criança, mas a gente também tem que falar do ponto de vista biológico do potencial deletério que essas substâncias têm na maquiagem, no esmalte, na tela, no excesso de estresse, na alimentação mal preparada do ponto de vista de industrializados, né? Em relação à possibilidade de puberdade precoce. E não só puberdade precoce, mas alterações hormonais em geral, em relação à tireoide, em relação aos ovários das nossas crianças. É verdade. Muitas coisas, inclusive a formação de câncer. Você veja bem, existem dois fatores, duas substâncias no esmalte, principalmente aqueles esmalte de gel, da unha de gel, que são disruptores endócrinos e eles provocam o câncer. Entendeu? E câncer ginecológico, inclusive. Já tem trabalhos mostrando isso. Então, olha que coisa, que absurdo. Na unha vai causar... Porque há uma absorção, não é? Por exemplo, uma unha de gel, ela é lixada, ela fica fina que nem uma folha de papel. E ali, colocadas as coisas, pode ser absorvido. No leito da unha, é uma vascularização imensa. Você nunca viu, mas quando se tira uma unha, você tem aquela coisa muito vascularizada embaixo. Então, com isso tudo, há uma absorção. Então, tudo isso a gente tem que falar. E o que a criança vai ficar vendo? A mãe se maquiando, a mãe se arrumando. E essa exposição, né? É uma super exposição a essas informações também. Muito. Na minha época, a exposição era o primeiro sutiã. Ninguém nunca esquece. Ninguém nunca esquece. Hoje elas... Com 2 anos, com 3, eu vejo menininhas já com maquiagem, com esmalte. E até uma coisa, a maquiagem pode causar manchas na pele? A maquiagem pode causar uma porção de coisa, né? Dependendo. Uma coisa que você abriu um leque de informação importante sobre dormir maquiada, né? Um dos grandes danos que a gente vê. Muitas mulheres fazem isso. Dormir maquiada gera cravo, gera acne, gera aquela pele que não tem uma higiene adequada, enfim. A criança é a mesma coisa, ela tem que retirar a maquiagem se ela tiver um filtro solar. Vamos colocar que o filtro solar seja uma maquiagem. Ela tem que lavar o rosto e usar substâncias que limpam mesmo esses poros, porque hoje os filtros solares, para proteger, eles devem ser aderentes. Né? Você colocar uma coisinha assim, não há uma proteção, né? E muitos têm pigmento também. Isso, exatamente. Não só, não infantil, né? Mas dos adultos, né? Mas a gente tem que falar sobre isso, lembrar dessa higiene da pele, que então, é muito importante. A falta de higienização vai provocar problemas na pele. Leva lesões, certamente. Muitas delas são acne, a pessoa acaba mexendo naquela acne, leva a hiperpigmentação pós-inflamatória, são as manchas, né? Alergias também, né? Muita alergia, muito. Agora você falou uma coisa interessante. A gente adora batom, todo mundo aqui está de batom, né? Você sabe que o batom tem chumbo. Né? O batom, ele tem uma das coisas ali que é chumbo. E eu, conversando numa loja, fui ver um batom da Chanel, que geralmente são os vermelhos mais bonitos. Aí eu falei assim, vocês já tiraram o chumbo do batom? Aí a moça falou assim, foi ótimo você tocar nesse assunto, que nós estamos em reunião, justamente, conversando sobre isso. E não tem nenhum batom que não tenha chumbo? Olha, a maioria deles tem chumbo.
Principalmente. Nossa, a gente come chumbo todo dia, né? Ai, você me deu uma notícia péssima. Enfim. As maquiagens são coisas artificiais. Por exemplo, a questão do protetor solar mineral e o... sim. O outro. Isso também já faz... Isso diminui já o nosso risco. Os filtros solares são divididos nesses dois, né? Uhum. Então, quanto maior o fator de proteção solar, mais substância química ele reúne, né? Você tem um que reflete o sol, o outro que absorve a radiação, o outro que forma uma camada protetora. Então, isso vai aumentando o índice de proteção solar, né? Então, a gente fala assim, o ideal seria 50 mais. Né? Então, existem filtros solares minerais que não têm essas substâncias químicas, eles têm mais a proteção mecânica da barreira. Na barreira cutânea. Então, se a pessoa que pele muito sensível, né? As crianças, as grávidas. São os mais indicados para gestantes. Eu estou chegando aos 50 e eu descobri isso. Eu estou com pele mais sensível. E fez uma diferença muito grande na minha pele quando você falou para usar o mineral. E o fato de hoje a gente trabalhar home office, eu trabalho diante do computador. Tela, direto. E assim, radiação da tenho mesma que colocar forma. protetor solar dentro de casa. Às vezes você pensa assim, não, eu estou em casa, não vou sair na rua. Não, você tem que acordar e colocar o protetor solar. Você tem lâmpada ultravioleta em cima de você? Ainda tem. Você tem essas lâmpadas. E além do mais, as pessoas falam assim, isso é um mito porque eu li que o outro médico falou na internet, não sei o quê. Tem vários médicos falando na internet que fio solar engorda, que fio solar dá problema de tireoide, que fio solar dá câncer. Não, existe uma substância que não tem mais no filtro solar, que é a avobenzona, né, que a gente procura essa substância, que ela tem um potencial de fazer mal. Então, o filtro solar não tem mais essas substâncias, os que a gente passa, né? Então, o filtro solar não adianta. Tem muito mais trabalho publicado neste mundo dizendo do benefício da proteção do que do malefício dele. Então a indicação é usar os 50 mais. E se eu for para 60, 70, 80, não vai fazer a diferença? Não é que não vai fazer diferença. Por exemplo, se você tem uma pele muito sensível e você é corredora, por exemplo, você está exposta ao sol, você deve o filtro solar de fator de proteção hoje 99, porque eles não deixam mais o 100, porque 100 significa total. Não existe nada total, que pode ser até colocado de maneira incorreta e ele não adianta ser 99. Não vai proteger 100%. E esse 99 ele é mais aderente, é mais para esportista, para quem fica exposto ao sol, quem faz beach tênis, quem faz isso, quem faz aquilo, entende? Então é mais por aí. E a criança, bebê até 6 meses, não pode usar nenhum tipo de filtro solar. Tem que ser aquele sol indireto, usar, né, ficar de costa no carrinho, chapéuzinho, etc. Criança acima de 6 meses, até 2 anos, fator de proteção de 15 até 30, não é muito forte. Então, a partir dessa idade, que a criança pode mais de correr na praia, de tomar um banhozinho de mar, aí o fator de proteção é um pouco maior, né? Que a gente passa mais específico para criança. Branco. A criança não tem um pigmento que a gente... Mas a gente pode usar esse filtro solar com pigmento que faz uma base no nosso rosto. Importantíssimo. Eu posso usar um sem pigmento? Não. Eu tenho que botar um sem e depois o com pigmento. De preferência, Thaís, como eu gosto. Você passa o filtro solar branco no rosto de uma maneira mais homogênea. E você passa o filtro solar de pigmento nas áreas que você gosta de ficar mais bronzeadas. Pode ser isso? Pode, doutora. Mas qual é a função desse pigmento? A mesma explicação que eu dou com o vidro. Um vidro branco, você passa a luz, ele fica quase transparente, a luz do sol passa. Agora, um vidro pintado, a luz do sol tem uma resistência para passar. Então, no melasma, nas manchas pós-acnes, nos tratamentos depois, é obrigatório que tenha um pigmento, sim. Entendi. E, Fabiana, agora também com essa questão da modernidade, na questão da saúde íntima, por exemplo, muitas mulheres aderem àquele absorvente mais fininho. Se eu falar o nome que ficou conhecido, sim, né? O Carefree. O Carefree, E geralmente alguns ginecologistas não recomendam, diz que aquilo ali vai trazer algum problema de aquecimento naquela área, com corrimentos e tudo mais. Isso ainda se mantém? Então, o uso do absorvente todos os dias não é recomendado. Também falo com as pacientes uma metáforazinha do nosso guarda-roupa com mofo, né? Se você tem um guarda-roupa que tem mofo, o
Porque você vai deixar ele com a porta fechada? Não vai. Exatamente. Você vai precisar que entre ali um ar. O absorvente, ele tem um material sintético que dificulta a passagem de ar pela calcinha. Assim como a calcinha de material muito sintético também. Por isso a gente recomenda mais a calcinha de algodão, que passa o ar. Então, a mulher, principalmente a mulher que tem tendência a corrimentos recorrentes, ou a mulher que tem uma mucosa da região genital já um pouco mais sensível, ela não deve fazer uso do absorvente diário dessa forma, porque vai predispor a ocorrência desses corrimentos, né? O perfume também é alergeno, né? Sim, também. Perfume, e aí elas falam, mas eu tenho... tem perfume? Mas eu tenho uma secreção e eu já fui um monte de médico, essa secreção não melhora. Sim, a nossa vagina tem secreção fisiológica até a menopausa. Né, os hormônios femininos, eles estimulam as glândulas vaginais a produzirem secreção e ela tem secreção fisiológica. E que varia um pouco de acordo com o ciclo menstrual também, né? No período ovulatório, essa secreção vai espessar um pouco, vai ficar um pouco mais abundante. Antigamente, a gente até utilizava isso como método contraceptivo do muco cervical, de saber que estava ovulando ali, né? E, então, é importante que seja avaliado por um ginecologista, definindo que se trata realmente de uma secreção fisiológica. A gente deve ter um pouquinho de paciência de deixar essa secreção e não usar o absorvente diário por causa disso, né? Às vezes trocar a calcinha mais vezes ao longo do dia. Dormir sem calcinha? Dormir sem calcinha é uma ótima recomendação, assim como a preferência por calcinha de algodão e evitar a calça jeans muito apertada, roupas sintéticas por muito tempo. Tem a questão também, lembrando, né, a gente no verão, a questão de ficar com o biquíni molhado durante muito tempo, né? Deve ter muitos problemas. O verão tem fatores especiais. Né? O verão tem os fatores especiais. Tem o biquíni molhado, que a gente fica lá o dia todo, vai para o restaurante, sai da praia, vai para o restaurante, vai para casa com aquele mesmo biquíni. Isso é um fator que pode predispor a infecção vaginal no verão. Tem a questão da ingestão de líquidos, que a gente acaba ingerindo menos líquido, porque a gente está ocupada com as questões de lazer. Tem a questão da ingestão de bebidas alcoólicas, da saída da rotina da alimentação, que a gente tem uma licença poética em janeiro para comer um docinho a mais durante as viagens e tudo mais. Depois do Natal. Ou até algumas comidas que a gente não come na nossa alimentação durante o ano, né? Tem isso. Então, tanto da alergia alimentar quanto do excesso de açúcar, que o fungo adora a alimentação com excesso de carboidrato. Então, são fatores que durante o verão a gente deve observar, porque eles vão poder predispor a infecções recorrentes. Lembrar de beber água, lembrar de trocar o biquíni para um biquíni seco, lembrar de não sair tanto assim da dieta, deixar mais para os finais de semana, né? Isso é muito importante. Dormir melhor também, que às vezes você dorme como menos. O sono faz diferença, muito, né? Dorme menos, porque vai dormir, quer sair da rotina, né? E tudo isso faz diferença em tudo, né? A pele mais ressecada. Agora, os tratamentos, eles podem ser feitos durante o verão? Hoje em dia a gente pode ter tratamento para fazer o ano inteiro? Não precisa mais ser só... Eu lembro que antigamente a gente falava, não, no inverno vamos fazer... Isso, não tem mais isso? Os mais agressivos na minha área eu deixo para fazer no inverno. Aquele que retira a camada córnea, que você fica vermelha por um mês, mais ou menos, né? Então esse você tem que ter um certo cuidado. Ah, doutor, eu estou cheio de mancha nos braços, na mão. Eu vou fazer um laser ali. Eu prefiro que você faça isso no inverno, você vai ter que usar uma manga comprida. Né? Como é que você pode fazer isso no verão usando uma manga comprida? É bem difícil. Né? E outra coisa, hoje a tecnologia veio tanto para ficar que pode ser usada em qualquer fototipo. A pessoa morena antigamente não podia fazer o laser, hoje pode, que é o laser de pico segundo, você pode fazer em qualquer fototipo, em qualquer época do ano. Isso é importante. E esses outros de energia, né, como a radiofrequência, como o ultrassom microfocado, que não atinge a epiderme, liberadíssimo e deve ser feito em qualquer época do ano. Agora, tem algumas coisas que a gente fala com propriedade. Não suspenda seu tratamento de melasma durante o verão, porque se você suspende, você vai retroagir todo aquele progresso que você teve. Né? E hoje o tratamento do melasma não é uma única fórmula, é uma qualidade de vida que tem que ser imposta ao paciente, tanto de alimentação, quanto de sono, quanto da melatonina na pele, quanto da parte intestinal, fígado, rins, tudo é visto. Então, não é uma simples mancha hoje em dia. Tem congressos exclusivos de melasma, acredita? Que interessante, então, né? Hoje está muito ligado a uma coisa importantíssima chamada lipedema,
que lipedema sempre existiu. Hoje que está se falando mais. Está mais famoso, né? Está mais famoso, ele sempre existiu. Então, a gente avalia como que as mulheres de lipedema têm melasma. Entendeu? Então, toda aquela alteração do estradiol, toda aquela alteração hormonal, né? Às vezes você tem um ovário policístico, você tem uma endometriose, está tudo ligado, tudo correlacionado. Então, não é uma fórmula que vai te melhorar. Então, essa pessoa precisa de tempo para nos ouvir, né? Exatamente. Precisa de um tempo para seguir isso, né? Porque ela também não vai ser um milagre. Porque também tem isso, né? As pessoas vão com essa intenção, né? Eu quero ficar pronta para o verão. Mas a gente também dá um jeitinho, né? Porque tem criança para levar para a praia. Mas tem o público que tem mais tempo no verão. Que está sem trabalhar, que está de férias e não vai viajar para lugar nenhum. Então, o laser íntimo pode ser feito no mês de janeiro, no mês de mais calor. Não geralmente tem problema. Ele tem que ser feito espaçado, assim, 2 vezes na semana, ou pode ser feito... Sim, o protocolo do laser, ele é inicialmente 3 sessões com intervalo de pelo menos 30 dias entre elas. Para dar tempo dessa mucosa que sofreu ali uma micro lesão, né, se recuperar. Pode ser feito na época de verão sem problemas, não tem contraindicação. Mas a gente recomenda aí uma abstinência sexual, né? Então precisa ficar sem relação sexual durante 10 dias, 3 dias antes das sessões e 7 dias depois. E aí a gente tem que avaliar se isso é possível ali no período de férias. Se a pessoa for viajar, às vezes ela não vai preferir fazer em outro momento. Mas é importante essa conversa, é importante o bom senso. Acho que isso é uma coisa que a gente sai daqui dessa entrevista pensando nisso, né? Nesse bom senso, nesse olhar o que você de fato precisa, o que você quer, o que está te incomodando mais, né? Não é chegar ali e fazer, como disse Maria Helena, um filtro do Instagram que vai resolver tudo naquele filtro. É verdade. Eu acho que nós falamos tudo. Confiar tem alguma coisa profissionais, que a gente... Confiar nos profissionais. Hoje em dia é fundamental que você saiba escolher esses profissionais. E como é que a pessoa vai ter segurança para escolher esse profissional? A minha recomendação sempre é o seguinte: você tem um problema dermatológico, você deve procurar o dermatologista, tá? Então você tem um acesso fácil ao CRM, primeiro para saber se ele é médico. E a segunda coisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que também está no site, saber se ele é capacitado tem um nessa título, área. Né, de especialista. Tem um título, né? Não é reserva de mercado, quero que me entendam, quem está me ouvindo. Não é, porque eu acredito que tem para todos. É você saber o que você pode fazer, até onde você pode fazer e se você tem capacidade de tomar conta se isso complicar. Né? Porque é muito triste quando eu tenho pessoas chorando na minha frente, querendo melhorar de um problema que eu não sei nem o que ela fez. Ela nem sabe porque não foi informada o que ela fez. Hoje a gente lança a mão de ultrassom de pele, em que a gente pode, através desse ultrassom próprio, né, ultrassom dermatológico, descobrir que substâncias tem ali. Mas quanto tempo tem, o que foi feito depois, o que foi colocado um em cima do outro. Tem verdadeiras obras de arte debaixo da pele da pessoa que a gente fica assim, impressionado o que fazer. E outra coisa, nunca se deixe injetar por substâncias que são para sempre. Né? Não pode, você não é para sempre. Como é que você vai colocar alguma coisa para sempre? Mas o médico não me diz. E você perguntou? O que está sendo colocado em você? Boa. Né? Até quando você vai num pronto-socorro, né? Doutor, eu gostaria da receita de injeção que eu tomei. Eles têm que dar para você, né? E assim Thaís. Nosso programa aqui, o nosso programa diário também é de formiguinha até hoje. É, de formiguinha. As pessoas têm uma tendência de procurar a rede social, né? De procurar aquele que tem mais seguidores, aquele que é o mais famoso. Mas o que o famoso faz também, acha que pode para ela. Né? E como é um veículo sem muita restrição, todo mundo pode ali falar o que pensa sobre o laser íntimo, sobre... Então, não importa a formação da pessoa. Então, fica realmente difícil para o consumidor, ou para quem é o espectador da rede social, escolher. E por isso essa pergunta sua é importante, né? Como optar por um profissional ou pela pessoa habilitada para aplicar a tecnologia? Porque tem a questão financeira, né? Tudo que tem um mercado financeiro acaba passando por uma banalização
Hoje tem profissional fazendo peeling vaginal para clareamento, peeling vulvar, preenchimento de vulva com substâncias que nem eram para estar sendo aplicadas ali, ou até em lugar nenhum, né, doutora? Em lugar nenhum. O laser vaginal. Então, tudo isso, gente, tem que ser feito por um profissional médico, por um ginecologista, por um dermatologista, que tenha formação nessa área específica da tecnologia vaginal, né? Então, eu acho que é importante procurar saber qual é a formação do profissional, pessoas que já fizeram tratamentos com ele, procurar no órgão regulador, que no nosso caso é o CRM, se ele está registrado direitinho, ou perguntar para o médico, né, se você qual que é a sua formação nessa área. Acho isso muito importante. Eu tenho visto até assim clínicas de estética fazendo linfoplastia, que é plástica de pequenos lábios. Propaganda assim frequente na rede social. Sério? Imagina, gente, só vai entender a gravidade disso quem já pegou uma complicação pós-operatória desse tipo de cirurgia. Né? Cirúrgico é uma complicação permanente, né? Isso é muito sério. E assim, é importante vocês falarem isso, porque a pessoa, quando está indo fazer, ela não quer pensar, né? Ela está indo naquela... E depois, a dor é grande, o sofrimento pode ser irreversível, né? E assim, o que fazer a partir daquele momento? Olha só o problema que a pessoa... Então, hoje, isso é com tudo na vida, né? É pesquisar, é buscar orientação, buscar realmente a recomendação, né? Eu acho que tem que também assim criar um pé atrás quando a pessoa oferece demais, está barato demais, né? Esses milagres demais, porque é assim, né? As Quem coisas não tem boas não são baratas, né? Porque você tem que ter o produto de qualidade, envolve a nota fiscal, envolve imposto, envolve higiene do coisa. local. Nossa. Às vezes a gente vê casos na internet, né? Nos jornais, de pessoas que foram fazer procedimentos estéticos dentro do hotel lá. Fora de validade produtos. Fora de validade. Ou que é um produto completamente industrializado para outro tipo de objeto e injeta no corpo. Poxa vida! Raciocina um pouco, é a sua vida que está... Isso é o corpo, é o seu templo, né? É. Você vai tomar conta do seu corpo, como você toma conta da sua espiritualidade. Eu acho isso muito importante falar. E outra coisa, antigamente as pessoas não perguntavam nada. Era assim, eu fui com a minha amiga, e a minha amiga, ela fez, aí o médico falou, faz também, mas eu tenho outra médica, faz também. Quem é esse médico? Esse médico veio do Rio de Janeiro. Sumiu o médico. Então, ele injetou alguma coisa em você. Hoje nós descobrimos, foi injetado nessa paciente um silicone, ou foi injetado nessa paciente um PMMA, que se fala, muita gente sabe que é permanente. O que acontece? Essa paciente envelheceu ao longo do tempo. Aí ela te procura. Aí, o que você vai injetar? Alguma coisa que ela já tem? Aí quando você diz, olha, a gente não pode mais colocar nada em você, porque você tem algo permanente aí. Ela chora, ela fica muito triste, ninguém falou nada para ela. Então isso magoa até a gente que quer ajudar. Que quer ajudar e a paciente se encontra nessa fase. E se você não pesquisar o suficiente, vai sobrar uma super banana quente para você, porque você foi o último que fez. Né? Então você é quem deu o problema que ela não tinha. Mas o problema ela tinha, é que você não... Então, tudo é muito... isso é muito, muito bem falado na hora, por exemplo, de uma formação acadêmica. Por isso que eu gosto de ficar com os residentes médicos, que eu gosto de mostrar que a formação médica é a base da sua vida. É verdade. É a base de você dormir bem, eu acho que até quando você escolhe o profissional habilitado e muito bem formado, esse profissional pode ter dificuldade e vai precisar estudar. Claro. A gente teve um caso recente que eu fiquei com vontade de falar aqui na hora dos disruptores, das alergias, mas eu acho que ele vai caber agora também. A gente teve uma paciente na clínica com uma lesão vulvar. Lembra, doutora, do esmalte? Lembro. Era uma lesão estranha, horrível na vulva. E aí a gente estudou, eu pedi orientação para ela, discutiu o caso, levantou literatura, eu levantei, a doutora Marilena levantou. Essa paciente já foi 500 médicos e veio a mim, eu falei, Fabiana, você vai me ajudar. Então, nesse caso, para ela, poderia ter sido oferecida tecnologia sem indicação naquele momento, que se fizesse ali algum tipo de injeção de alguma substância ou alguma tecnologia mais agressiva, talvez ela tivesse prejuízo muito grave, né? E aí, no final das contas, era uma alergia ao esmalte. Uma coceira horrorosa ela tinha na região vulvar. E ela tinha unha em gel, em que ela coçava com esta unha.
neste lugar que era assim, né, começou o contato, né? A pele começou a espessar, porque a pele ela é muito inteligente. Quando ela recebe agressão, ela espessa para se defender. Ela não abre em ferida, ela se espessa, né? Então, era uma lesão muito feia. E ela não tinha nenhum tipo de relação com o marido, estava um casamento horrível, e ela muito estressada, e ela me procurou. Eu fiz uma análise, conversei com a Fabiana olhou, nós... Pensamos em doença E de autoimune, tudo. pedimos exames, excluímos as causas orgânicas, vamos fazer uma foto agora. Eu precisei fazer a foto para eu continuar seguindo. Quando ela colocou a unha com esmalte para ela poder evidenciar melhor ali, eu falei, olha, vou fazer o seguinte, você vai retirar esse esmalte da unha? Nunca, porque eu não posso trabalhar sem as... Vai ter que tirar o esmalte, a unha em gel, tudinho, você vai voltar daqui 1 mês. Eu garanto que você vai ficar boa, mas eu não imaginei como ela ia ficar boa. Ela melhorou mesmo. Tudo, 100%. É mesmo? Ela é tão agradecida, tão feliz. Claro. Tá? E quantos profissionais que passou, que ela nem usou o profissional, só deitou, fez o exame, ela nem colocou a unha perto, aquilo nem foi não visto. prestou atenção. Né? Então, o paciente é um todo, né? É um todo. É um todo. E a gente tem que ter essa preocupação, porque o corpo é nosso. E a gente tem que ter esse carinho com o nosso corpo, cuidar dele, né? Assim como a gente cuida da nossa alma, como a gente cuida do nosso espírito, da nossa fé, o corpo também precisa ser cuidado. Então, eu acho que isso é uma ótima sugestão para quem está assistindo, e tenho certeza que tem alguém para mandar essa mensagem de hoje, dessa nossa entrevista. É verdade. Olha, foi um prazer conhecê-la, Fabiana. Venha mais igualmente. vezes. Muito obrigada pela oportunidade. Vou deixar aqui aberto, igual eu faço para Maria Helena. Tá joia, muito obrigada. Porque ela já é de casa, então você também vai ser. Tá ótimo, obrigada. Obrigada por terem vindo. Obrigada por esclarecer, né? Tantas queixas, tantas dores, mas também saber que a gente pode contar com bons profissionais, isso é fundamental. E que bom que você tem uma ótima equipe para oferecer para o seu paciente. Isso é ótimo, que ali você tem sim. um trabalho multidisciplinar, né? Que é verdade, o paciente é assim, né? Ele é todo, então todo, você tem ali para oferecer. Então eu te sim. agradeço muito bom. sempre por os ensinamentos que você me dá também. Que bom, que eu sempre que bom. aprendo. Obrigada, tá? Ó, obrigada pela sua companhia. Até o próximo episódio.